Olá, crianças! Vamos lá para mais uma atividade do livro de ciências da turma do 2º ano. Dando continuidade, ao nosso tema, nosso novo conteúdo, que são as plantinhas, os seres vivos plantas. Nós vamos aqui na página 30. O 30 tá no meio da planta, olha, gente, aqui escondido. E 31 aqui, ó. Vamos lá. Mão na massa. Mão na massa. Plantando uma semente de abacate. Você já plantou uma semente ou muda de vegetal? Conte para seus colegas como foi. Depois de plantar uma semente, o que devemos fazer para que ela germine? Aqui você vai responder sim ou não, Se você já plantou alguma plantinha. E aqui você vai escrever o que ela precisa para sobreviver, tá certo? Germinar é crescer, sobreviver, tá bom? Material. Uma semente de abacate, um vaso de tamanho médio, pedrinhas e terra, um pedaço pequeno de papel ou cartolina. Uma pá pequena ou colher, luvas de borracha, caneta, um palito de sorvete, fita adesiva. Aqui, gente, tá pedindo para vocês plantarem um pezinho de abacate, certo? Mas vamos ver se a gente consegue realizar, Vamos lá. Lave bem a semente, deixe secar depois de alguns dias, observe que surgirá o broto. 2. Vista as luvas e prepare o vaso, coloque as pedrinhas no fundo e por cima delas a terra. Usando uma pá ou uma colher, faça um pequeno buraco na terra do vaso e coloque a semente na ponta do broto para fora da terra. Regue com um pouco de água. 4. Descarte as luvas e faça uma plaquinha. Escreva abacate no papel e cole no palito. E finque a plaquinha no vaso. 5. Deixe o vaso em um local iluminado, mas protegido da chuva. 6. Regue o vaso cerca de 2 ou 3 vezes por semana. O ideal é deixar a terra apenas úmida e não encharcada. E aqui, que tal tirar algumas dúvidas com o jardineiro, agrônomo, biólogo, agricultor ou outro profissional que entenda de plantas? Se você não conhecer nenhum profissional que entenda de plantinhas, o que você pode fazer? Perguntar a alguma pessoa que você conhece que tem plantinhas em casa. Às vezes a nossa vovó, nosso vovô, nossa tia, nosso tio, nosso pai, nossa mãe gosta de ter plantinhas em casa. Aí você vai fazer essas perguntas a eles, tá? Qual é a função das pedrinhas colocadas no fundo do vaso? Para que a gente bota pedrinha lá no fundo do vaso? Aí você vai perguntar e vai escrever aqui a resposta da pessoa que você entrevistou, tá? B. Porque depois de o broto formar as primeiras folhas, o vaso deve ser colocado em um local iluminado. Por que é importante iluminar a plantinha? C. O que deve ser feito para o abacateiro quando ele crescer e não couber mais no vaso? O que será, hein, quando ele não couber mais aqui dentro? A gente deixa ele crescer aí até quebrar o vaso ou a gente tem que fazer outra coisa? E assim, gente, vendo essa atividade aqui do pezinho de abacate, eu vou sugerir para vocês que a gente faça a nossa própria plantaçãozinha, tá bom? Nós vamos plantar um pezinho de feijão, Bem clássico, bem tranquilo. Eu acho que a maioria de vocês tem feijãozinho em casa, não tem? Você vai pegar 3 carocinhos de feijão, colocar dentro de um algodão e molhar um pouquinho de água. Eu vou mandar um vídeo explicando para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Para ver como é que o nosso pé de feijão vai ficar, tá bom? E aqui 3. Como as plantas respiram e se alimentam? Capítulo 3. As plantas também respiram, porém elas não têm nariz como nós. Como será que o ar entra no corpo dos vegetais? Você já viu uma planta se alimentando? Como isso acontece? As plantas respiram e por isso elas precisam de ar. O ar entra e sai do corpo da planta por orifícios microscópicos que existem principalmente nas folhas. Esses orifícios são chamados de estômatos. Estômatos. Olha só. Aqui, ó, tem uma planta. A gente pegou uma folha, aumentou essa folha, pegou um pedacinho da folha, aumentou mais ainda. E olha só o que apareceu, o estômato. Parece estômago, Mas é estômato, tá bom? E aqui tá explicando o que é orifícios. Orifícios são pequenas aberturas, buraquinhos, Microscópicos, muito, 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 muito pequenos, que não são visíveis a olho nu, tá certo? Plantinha,
Os estômatos se localizam em geral na parte de baixo das folhas e embaixo das folhas. O estômato aberto, esquema feito com base na imagem obtida no microscópio, olha só, certo? E aqui está dizendo assim: os vegetais se alimentam de uma forma muito diferente dos animais. As plantas são capazes de produzir o próprio alimento por um processo chamado de fotossíntese. Fotossíntese, que quer dizer produção usando a luz. Foto quer dizer luz. Quando a gente bate uma foto, né? Foto. Aí, tchum, aparece a luz. Foto, luz. Síntese, produção. Quando junta produção de luz, a gente forma fotossíntese. Fotossíntese. É a mesma coisa o quê? Luz, produção ou produção de luz, tá bom? E aqui nós vemos a fotossíntese acontecer, gente. Na fotossíntese, as plantas utilizam gás carbônico do ar, da água e da luz para produzir seu alimento. Nesse processo, elas produzem também o gás oxigênio. Olha, a luz do sol, o gás oxigênio, o gás carbônico, a água, né? Bem legal, né? Aí o que acontece? A planta respira o gás oxigênio, né? Ele entra. Agora eu esqueci, gente. Não, mas não é não. Eu acho que entra o oxigênio. Entra o gás. É oxigênio. Gente, eu esqueci como é que faz isso. Ó, vamos lá. A água, né? A plantinha precisa da água. E aqui tá dizendo assim, ó. Os elementos não foram representados no tamanho real, né? Aqui é uma imagem bem pequenininha, né? E aí entra o gás carbônico, né? E aí a planta respira e libera o oxigênio, tá bom? Já se atrapalhou todinho agora. Não podemos ver um vegetal produzindo alimento, mas podemos perceber que ele cresce e se desenvolve. A gente não consegue ver, gente, o gás carbônico entrando, saindo o oxigênio, a plantinha entrando dentro da plantinha água, né? A gente não consegue ver nada disso. Mas está acontecendo a todo momento, viu? Um pesquisador afirmou que não existe plantas vivendo no interior de cavernas totalmente escuras. Isso é verdade? Explique usando o que você aprendeu sobre os vegetais. Então, gente, será que é verdade que num lugar todo escuro, que não tem luz, que não tem claridade, não tem iluminação, como por exemplo dentro de uma caverna, a plantinha não vai conseguir sobreviver? Será? Aí você vai dizer por quê? Por que será? Tá certo? E 2. Acompanhe a leitura do texto e faça o que se pede. Muitas pessoas colocam adubo, cascas de frutas e outros produtos na terra dos vasos e canteiros. Elas afirmam que tais produtos fazem com que as plantas cresçam mais fortes e sadias. As plantas não comem adubo, mas produzem o próprio alimento. Para que serve o adubo colocado no solo? Reflita, pesquise e escreva uma explicação para isso. Depois confira a resposta com a do professor. Pergunte a essa mesma pessoa que você fez essas perguntas aqui, ó. Você vai perguntar a ela, certo? Por que é que a gente coloca restinho de frutas na terra, né? Perto das plantinhas e tal. Eu acho que vocês já viram esse processo, ele é muito comum, né? Muita gente faz isso. Mas para que será que fazem isso? Por que será que fazem isso? Tá certo? E aí, essa é a nossa atividade da semana, bem simples, né, gente? Responder essas 3 perguntinhas. E aqui você vai responder aqui, né? Responder essas perguntinhas aqui, tá? A 1 e a 2, tá bom? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço da tia Lília. Tchau, tchau.